Oi aqui, porque estou gravando essa que vai para o YouTube. Olá, seja muito bem-vinda. Aqui é Ana Schmidt, eu sou terapeuta e mentora de terapeutas e nessa aula eu vou ensinar como fazer reprogramação mental em crianças. Então, é possível sim usar a mesma reprogramação mental que a gente usa com adultos, com os pitucos, e os resultados são excelentes e ainda mais rápidos. E por que os resultados são mais rápidos com as crianças? Porque eles têm um histórico de vida muito menor. Eles não tiveram tanta sofrência que nem a gente e eles não se apegaram aos problemas, eles não ficaram remoendo aquelas dores, aquelas angústias, assim como a gente. Então, o processo de terapia com reprogramação com as crianças é muito mais rápido. Existem algumas situações em que não é possível usar reprogramação mental, que é, por exemplo, no caso de alguma deficiência intelectual, como autismo ou síndrome de Down, quando a criança não segue orientações, porque a base da reprogramação mental, para ela funcionar, é a pessoa seguir instruções. Então, quando eu estou fazendo uma reprogramação em alguém, eu falo, ok, feche os olhos, visualize isso, faça isso e isso, agora jogue no lixo, agora pegue isso, agora construa isso, agora taque fogo. Então, eu vou dando orientações para a pessoa seguir com a mente dela. E no caso de crianças que têm, ou até adultos, né, que tem algum tipo de deficiência, de transtorno que impossibilite de seguir orientações na vida real, se você pede para a criança, pega essa caixa e coloca ali na estante e a criança não consegue fazer, ela não vai conseguir fazer a reprogramação mental. Porém, se ela fizer, se você pedir e ela for capaz de atender ao seu pedido, ela está perfeitamente apta para fazer. E isso tem a ver também com a idade. Uma criança de 2 anos, que nem o meu filho, é bem complicado dele seguir essas regras, né? Ele até pega, não, João, traz ali para mim. Mas ele fechar os olhos e seguir uma série de recomendações, assim, né, de orientações, fica um pouco mais complexo. Então, para a galera que tá aí, se vocês puderem compartilhar essa live, ela está muito legal, o conteúdo tá muito rico. Por favor, compartilhe aí com quem vai aproveitar esse conteúdo de reprogramação para crianças. Então, para quem é e para quem não é? É para todas as crianças que já seguem orientações, que conseguem ouvir o nosso comando e seguir. Porque é só isso que ela vai precisar fazer durante a reprogramação. Não é necessário a gente ter ferramenta nenhuma externa, né? Que nem jogos, brinquedos, né? Uma brinquedoteca, um acervo de jogos, como acontece na psicopedagogia, né? Eu tenho um armário cheio que agora os meus filhos estão desfrutando, né? Na época que eu atendia, eu tinha isso e mais um monte de material escrito, né? Como é dificuldade de aprendizagem, principalmente. Tinha muitos livros, muitos cadernos para fazerem atividades. Com a reprogramação não é necessário, apenas uma cadeira é fundamental ali, não precisa de mais nada. E a reprogramação com as crianças, então, ela vai ser bem mais rápida, porque a criança, ela não guarda mágoa, ela não tem, quer dizer, né, algumas guardam, mas por pouco tempo. Elas não têm aquelas crenças limitantes, né, incrustadas como nós adultos. A gente passou vários e vários e vários anos da nossa vida dando adjetivos determinados pra gente, acreditando em determinadas coisas, revivendo aquelas memórias, né, recriando aquelas memórias muitas e muitas vezes. Então a gente fortaleceu demais aquelas sinapses do mal que estão nos atrapalhando. Já as crianças, elas não tiveram tempo de fortalecer tanto. Então, assim como é muito mais fácil a gente ensinar um idioma, uma habilidade, um esporte para uma criança do que para um adulto, né? Um hábito novo,
é muito mais fácil ensinar para uma criança do que para um adulto, desensinar e ensinar novos hábitos, novas formas de pensamento também vai acontecer. Outra questão que favorece aí a criança no processo terapêutico com a reprogramação é que a criança usa a imaginação o tempo todo. A criança, ela tá lá, né, quem trabalhou em sala de aula sabe, ela pega, né, tudo, vira um aviãozinho, vira um robô, vira um dinossauro. Então é muito fácil para a criança usar a imaginação e a parte lúdica de brincadeira, né? Na mente dela as coisas estão acontecendo, essa imaginação, elas acontecem naturalmente. E é o que a gente precisa, né? Quando a gente vai fazer uma reprogramação mental, eu peço para a pessoa visualizar. Então, feche os olhos e visualize isso, isso e isso. Vários adultos só, eu não consigo, eu fecho o olho e não tô vendo nada, né? Tipo, já queria ir mais uma barreira até para terapia. Nós adultos somos bem cheios de amarras. E a criança não, ela fecha os olhos e tá aqui. Você não precisa nem pedir para a criança relaxar. Com um adulto, eu falo, vai respirando, soltando o corpo. Para alguns eu preciso usar a indução hipnótica para ele entrar no estado, né, de mergulho mais profundo no inconsciente. Com a criança não, a criança ela já está mergulhada, né, nesse inconsciente o tempo todo. Então é muito mais fácil. Vou contar aqui o caso do Theo, que foi um paciente que eu tive aí recentemente, inclusive lá nos stories eu publiquei os comentários da mãe. Eu fechei um pacote, ele estava gaguejando e ele tinha um tique de fazer barulho, né? Na hora de falar, ele ficava gaguejando e fazia uns barulhinhos esquisitos, assim, né? Com nariz, garganta. E a mãe estava super preocupada, porque foi logo depois da pandemia, né, para variar, a pandemia aí causando, e aí Theozinho ficou em casa muito tempo, num período em que ele precisava muito ter contato com outras crianças, correr, alfabetização, né, ele com 5 anos, né, o início lá, então várias pressões, ele estava quase fazendo 6. E aí eu fechei um pacote com a mãe, como era uma coisa assim bem pontual, eu fechei um pacote de 4 sessões e na primeira sessão a gente trabalhou a gagueira e aí na segunda sessão ele falou já que não estava mais gaguejando, a gente trabalhou o tique, na terceira a gente reforçou, na quarta eu fiquei até sem graça, né, porque a mãe falou, ele tá ótimo, tá, então tipo, vamos brincar, né, porque... você fechou um pacote de 4 sessões, o que o menino tá fazendo aqui, né? Então, antes do previsto, ele já tinha resolvido questões que tinham fundo emocional, que estavam totalmente associados à ansiedade, que a gente trabalhou ali e ressignificou, reprogramou na hora. E eu já ouvi casos de pessoas que foram a psicólogos por anos e anos para tratar uma gagueira, não tiveram resultados, foram... em diversos tipos de terapia, fono, e não resolveram, porque não conseguiram chegar na raiz do problema e fazer essa ressignificação de forma tão precisa, né, profunda e imediata. E o que eu usei com ele foi bem interessante. Ele me falou que ele gostava de dragões, isso daí é uma das poucas coisas que eu pego na anamnese com a mãe, né? As minhas anamneses, elas não são tão profundas, porque quem vai me dizer o que tá pegando mesmo é a criança. Então, não fico lá com a mãe, né, pegando 1 milhão de informações, que muitas vezes não vai, tipo, parto normal e tal, tipo, que diferença faz, né? Tipo, a criança tá ansiosa agora e não no parto. Se for do parto, a criança vai acabar me dizendo de alguma forma, né? Através de um desenho, enfim. Aí eu perguntei, ele falou que gostava de dragões, e aí ele desenhou um dragão. Em todas as sessões ele fazia um desenho, porque ele gostava muito de desenhar, e como eu trabalho com desenho, interpretação de desenho também, tenho isso no Terapeuta Pro Kids. Quem quiser aprender sobre interpretação de desenho, pode me mandar uma mensagem, porque
já está disponível o curso completo para você. E aí ele começou a desenhar um dragão que ia acabar com o bichinho da gagueira, né? A gente encontrou lá dentro. Quem é que tá fazendo você gaguejar? Ah, é um bichinho que tem aqui dentro. Ah, como ele é. Aí ele descreveu esse bichinho. E aí ele desenhou o dragão, que era o super-herói interno dele, que foi lá e queimou o bichinho da gagueira. E aí ele disse que ele precisou chamar o dragão mais umas 2 ou 3 vezes, em que ele deu umas gaguejadas. E na sessão seguinte ele veio para fazer a reprogramação do Tique também, o mesmo processo, desenhou outro dragão e aí ele levava esses desenhos para casa, né, para colocar lá e ficar vendo, ou seja, reforçando aquela nova construção que ele tinha feito do poder interno, né, assim como a mente, através da ansiedade, fez ele criar aquela gagueira, né, fez ele se comportar daquela forma, a mente, ela consegue desconstruir. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar, se puderem compartilhar com terapeutas, com colegas que gostam aí da área de terapia, de atendimento infantil, vai ser bem legal para todas nós. Que mais? Aí, outro caso do Rafinha, ele não estava querendo dormir fora da cama da mãe. Ele já tinha 3 para 4 anos, então também ele já seguia ordens, já seguia orientações do menino super educado, super solícito, né? Tudo que eu pedia ele fazia. E na época eu não tinha nem consultório quando eu atendi. E eu fui na casa dele para fazer esse atendimento. E aí ele me mostrou o quarto. E no quarto dele eu vi que tinham lá uns super-heróis, né, na parede. Eu perguntei qual que era o super-herói preferido dele, ele falou que era o Batman, e aí a gente sentou no sofá, eu pedi para ele fechar os olhos, e ele me disse que ele tinha medo de dormir sozinho na cama dele. E aí eu coloquei o Batman, falei, então tá, agora você vai olhar lá para a porta do seu quarto e você vai ver o Batman lá. O Batman, ele vai estar lá sempre quando você for dormir e ele vai te proteger. Aí ele fechou os olhos e construiu o Batman lá, e aí ele falou que o Batman foi lá, tipo, deu uns tapinhas na cabeça, assim, tipo, dorme bem, menino, e ficou bravão, assim, na porta para ele dormir em paz. E também, isso daí demorou 5 minutos, aí o resto dos 50 minutos que eu tinha com o menino, isso foi apenas uma sessão. O resto dos 50 minutos a gente foi brincar, porque não tinha mais o que fazer, né? E como falar pra mãe, 5 minutos resolvi, tô indo embora. Não rolava, né? Aí eu fiquei lá brincando e nunca mais o menino foi pra cama da mãe no meio da noite, como estava acontecendo. A Marina perguntando aqui, como ajudar uma criança muito explosiva que reage a tudo com grito e não assume que tá errado? Olha, nesse caso, talvez a orientação com os pais seja mais relevante do que o atendimento com a criança em si. Com a criança, a gente pode usar reprogramação mental, que eu ensino na formação. Inclusive, a formação tem uma aula, tem essa aula de reprogramação para crianças. Eu vou explicar o passo a passo do como fazer agora no final, mas essa aula tem na formação e tem muito mais, né, para adultos. Já no Terapeuta Pro Kids, eu ensino outras ferramentas que também são muito importantes nesse caso, de orientação de pais e de jogos, de desenhos que a gente faz para a criança colocar para fora aquilo que está incomodando. Na reprogramação mental, por exemplo, eu investigaria o que está fazendo a criança se sentir aflita desse jeito, né, para explodir, porque toda reação que a gente tem, né, sempre que a gente tá agressivo, tá irritado com alguma coisa, a gente não tá dando piti, dando chilique, apenas querendo chamar atenção. Alguma coisa está acontecendo para a criança querer chamar atenção, para a criança estar dando piti.
Ela pode estar com sono, ela pode estar com fome, ela pode estar irritada, frustrada com alguma coisa. Então, uma criança muito explosiva, às vezes falta limite, e não que o limite seja uma coisa que deve vir de forma daquela criação tradicional. Ah, não, eu que mando aqui. Não, mas o limite que a gente dá para a criança do não, você não vai fazer isso, você não vai subir nesse muro, você não vai sentar na janela, é um limite de segurança. Uma criança que não tem limites, que faz o que quer e os pais não podem, não dão não, a criança se sente insegura. E eu trabalhei com uma criança, fiz um atendimento por muito tempo com ela e tentava fazer a orientação com a mãe, mas a mãe não cedia, não aderia às orientações. A mãe era extremamente permissiva e reclamava que a menina fazia coisas para desafiar. E a mãe sempre permitindo tudo, né? A casa era brinquedo para todo lado, ela ocupava todos os cômodos e ela já tinha 8 anos, né? Então não é que tinha 2 e acabava esquecendo. Tipo, ela tinha o quarto, ela tinha a brinquedoteca, ela tinha a varanda, ela tinha a sala, tudo era dela, filha única. E a mãe falou, agora ela tá sentando na janela, que era o único lugar que não tinha grade, e me chama, né? Mamãe, vem ver. E aí, a hora que a mãe chegava, a menina estava sentada na janela, tipo, podendo cair do apartamento. Ou seja, ela estava desesperadamente chamando a atenção da mãe que ela precisava de limites porque ela se sentia insegura. Se ela estava mostrando para a mãe que a vida dela estava em risco e ela estava buscando desesperadamente este não, e a mãe falava, não, sai daí, mas não entendia, né? Não pegava que eram em várias situações que ela precisava desse não. E né, não conseguia seguir as orientações, então a terapia fica muito mais difícil. Mas quando o comportamento ele se repete e tá assim muito extremo, é fundamental que os pais façam parte, que o seu curso ensina a orientar pais. A maioria dos pais não me escuta. Ensina um monte de orientação para pais, inclusive como a fazer essa abordagem, né? Então, como eu disse, às vezes é mais complicado, os pais são bem fechados, mas existem formas da gente explicar isso para os pais, né? Usando, por exemplo, eu notei que o Pedrinho, ele anda meio agressivo e ele veio aqui, ele quebrou alguns brinquedos, então talvez seja importante a gente trabalhar a agressividade. Como é que ele tá em casa? E aí a gente dá um exemplo, aí os pais vão, ele tá batendo no irmão e tá terrível. Então, nesse caso é legal, e aí eu tenho as aulas lá no Terapeuta Pro Kids, com inúmeras orientações para os diferentes casos. Então, a orientação de pais é fundamental para que a gente consiga trabalhar. E aí, no caso da criança explosiva com a reprogramação mental, a gente pode usar alguma técnica onde ela jogue para fora, queime, afaste ou transforme aquela agressividade, aquela raiva que ela tem em alguma coisa positiva que consiga ser usada a seu favor. E muitas vezes o trabalho conjunto com os pais é o que vai fechar com chave de ouro o nosso trabalho, porque não adianta a gente ficar fazendo as coisas aqui 50 minutos na semana e as coisas não mudarem em casa e na escola, né, nos outros ambientes que a criança frequenta, porque a maior parte do tempo a criança tá lá, então a gente não vai conseguir fazer esse milagre. Que mais? É muito interessante também usar os desenhos durante as reprogramações para que a gente consiga ajudar a criança a visualizar a situação e também analisar o que está acontecendo, porque muitas vezes pela fala, até pelo desenvolvimento cognitivo da criança, né, pela maturidade dela, às vezes ela não consegue explicar tão bem o que ela está sentindo, o que está passando, e
principalmente com relação a sentimentos, né? Se ela não teve uma educação emocional muito boa, de conseguir diferenciar frustração, raiva, mágoa, tristeza, né? Esses sentimentos é muito importante da gente trabalhar e ensinar. Quando a gente perceber a criança com aquele sentimento, a gente nomear, isso é frustração, eu me sinto assim também quando eu tento fazer alguma coisa e não consigo. Então você tá frustrada, né? Você tá com raiva porque não tá conseguindo, você tá triste com você. Aí a criança vai começando a entender os próprios sentimentos, né? Porque sentir sem nomear, sem conseguir explicar é muito difícil, é muito complexo, né? Muito pesado pra gente. Mas enquanto ela não tem essa maturidade, ela passa isso para o desenho, e a gente tendo isso no desenho, a gente vai conseguir interpretar. Também lá no Terapeuta Pro Kids tem um curso completo de interpretação de desenhos, né? É um curso completo para terapeutas infantis. E vai conseguir que ela coloque para fora aquilo. E ao colocar para fora, né, o simples ato de desenhar já ajuda a criança a elaborar, e fazendo a reprogramação, fazendo a ressignificação daquilo, vai funcionar muito melhor. Muito bem, e agora vamos para a parte do como fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar aí, e eu vou ensinar uma reprogramação onde a gente pode usar as submodalidades. Existem vários tipos de reprogramação mental, e eu ensino todos os que eu uso, que são extremamente eficazes, na formação, dia 16 de novembro, né? Daqui a 5 dias, eu vou abrir vagas para a próxima turma, turma 3, então fique de olho. E lá eu ensino todas. Aqui eu vou ensinar uma técnica que é muito eficaz, que é o uso de submodalidades. Então, você vai pedir... sejam bem-vindos aí, pessoal, chegando agora. Você vai pedir para a criança projetar numa tela, na tela mental, aquilo que está incomodando, a cena daquilo que está incomodando. Por exemplo, um medo de... Bom, deixa eu pensar, um problema ali escolar, o medo de ir mal na prova. Então, vai colocar uma imagem dela fazendo prova com medo da nota que pode tirar. E aí você vai pedir para ela dizer como que é aquela imagem. Provavelmente ela vai dizer que é um filme, né? Você vai perguntar: essa imagem que você tá vendo é um filme ou uma imagem estática? E aí ela fala: não, é um filme, é como se tivesse, né? Eu tô ali me mexendo. Ok, né? Essa é a pergunta 1. Ela está colorida ou ela está em preto e branco? Ela tá colorida, e qual é o tamanho dela? E aí a criança vai falar que tamanho que ela tá. E aí a gente vai pegar esses 3 elementos e vai alterar. Então, se tá como um filme, a gente vai pedir para ela deixar aquela imagem estática, né? Ela vai, tipo, como colocar um pause no YouTube, né? Isso toda criança sabe fazer. Dá um pause, congela a imagem. Agora você vai colocar essa imagem em preto e branco, vai tirar a cor. Então a gente já tirou 2 emoções que a gente tem internamente, e a terceira é o tamanho. Agora você vai encolher. Se a imagem tá grande, né? Agora já é uma imagem estática, preta e branca, você vai encolher. E aí vai perguntar para a criança como ela tá se sentindo e pedir para ela buscar de novo aquela imagem. Talvez ela nem consiga encontrar novamente aquela imagem, mas você pode pegar aquela imagem pequenininha e falar para ela pisar, pisar, pisar e quebrar. E aí nisso ela vai estar pisando e quebrando no medo que ela tem de fazer a prova, naquelas sensações todas. E você pode fazer também uma doação de recursos, que é você pegar os recursos, né, a força, a coragem, a inteligência de uma outra parte dela. Ah, não, a minha parte que faz prova de português é muito inteligente, a de matemática ela tem várias dificuldades. Ok, então a gente vai pegar essa inteligência e essa facilidade da parte de português e vai doar. E aí a gente pede para jogar em forma de um feixe de luz
em direção à parte que faz a prova de matemática, e aí ela já destruiu aquele medo de fazer a prova e vai receber ali o raio da parte de português, de inteligência e coragem e tudo, vai se sentir mais forte e mais preparada para estudar e fazer as provas. E exatamente assim como fazer a reprogramação, fica complicado explicar, tipo, eu tô dando, né, ideias gerais, porque a gente precisa pegar exatamente um caso, né, a criança que vai trazendo cada elemento, e aí com o que ela trouxer, você faz a reprogramação de acordo. Mas em termos gerais, você pode usar essas duas técnicas. A primeira é mudando a estrutura, né, congelando o filme, mudando a cor de colorido para preto e branco e encolhendo, pisoteando para acabar com aquela sensação ruim. Sempre que eu faço um trabalho terapêutico com crianças ou com adultos, primeiro eu elimino o que tem de ruim e depois eu fortaleço a parte que precisa ficar forte, precisa crescer. E aí o fortalecimento a gente pode fazer com uma doação de recursos, por exemplo. É uma das técnicas que eu ensino lá na formação. E é isso, minha gente. Muito obrigada pela presença aí. Dia 16, então, últimos recados. Dia 16 estarão abertas as matrículas para a turma 3 da formação Terapeuta Pro. Agora já está aberta a matrícula para o curso Terapeuta Pro Kids, que é um curso um pouco mais curto, mas é totalmente completo, tem interpretação de desenhos, como lidar com os pais, né, o passo a passo de tudo que a gente precisa fazer. Tem a parte de compreender a mente da criança, tanto as fases de Piaget, fases do desenvolvimento de Piaget, como funções executivas, né, entender quais são as funções executivas e o que esperar de cada fase é fundamental na hora da gente trabalhar com criança. E tem a parte também de contos de fadas, como usar os contos de fadas e os símbolos, né, numa visão bem junguiana, para também auxiliar no processo terapêutico da criança, compreender o que ela tem e conseguir ajudar, ressignificar e fazer essa criança ficar forte e corajosa para enfrentar o mundo. Então, espero vocês aí nos meus cursos, será um prazer receber todas vocês e estarei aqui para dúvidas, sugestões e palpites e bate-papos, ok? Podem me mandar mensagem no direct para dúvidas e também, se quiser, podem comentar aqui no vídeo, aqui no YouTube, se inscreva no canal, acione o sininho para não perder nada e me siga também no Instagram. Quem tá no Instagram, me siga também lá no YouTube, Anu Schmidt Terapeuta. Beijos e boa tarde a todos.